Olá, tudo bem? Eu estou aqui para nós comentarmos sobre o simulado que vocês fizeram. E eu espero que vocês tenham gostado de fazê-lo e que tenham se sentido muito bem, né, para responder com muita segurança as questões. Caso vocês tenham encontrado estranhamento em alguma questão ou tenham ficado na dúvida, a gente vai sanar isso agora. Então vamos conversar sobre esse simulado questão por questão. Bom, a banca tem aqueles conteúdos que ela chama de mimosinho, né? Ela chama, não, na verdade eu digo que ela chama porque a gente percebe pelo levantamento das provas anteriores o que a banca costuma cobrar, o que é habitual. E vocês encontraram, logicamente, questões de interpretação, que isso vai acontecer, não há como uma prova de português, né, não ter um texto motivador e desse texto motivador saírem questões de interpretação, até porque justamente as questões de interpretação permitem à banca diferenciar o leitor atento do leitor inocente, né, porque o leitor que é atento, ele tem todas as estratégias de leitura, ele sabe que pegar o texto não é só pegar o texto e ler, então ele vai trabalhar com as estratégias de leitura e é dessa maneira que a banca justamente coloca as suas questões interpretativas. E questões gramaticais, né? Porque a banca adora as questões gramaticais também. Aí vocês encontraram acentuação, concordância nominal, concordância verbal, sintaxe, encontraram questão de crase, que é mimosa de banca, questão de pontuação, que é mimosa da banca La Salle também. Então, nós tivemos uma prova com questões interpretativas, né, o texto motivador, aqui no caso, 2 textos motivadores pela extensão, né, pelo número de questões, e as questões gramaticais, que são as questões que sempre aparecem, as questões que a gente chama de questões recorrentes da banca La Salle. Bom, gente, nós tivemos o primeiro texto, né? E desse texto saíram 10 questões, algumas questões interpretativas e outras questões gramaticais. Qual o pedido que eu tenho para fazer para vocês neste momento e como eu gostaria que vocês agissem lá no dia da prova, né? Porque aqui, quando a gente está simulando, a gente tenta fazer o mais parecido possível. Inclusive, a gente pega algumas questões e aproveita questões da banca, outras a gente dá uma repaginada, a gente faz o possível, né? Para que fique mais parecido, que se simule realmente. Então, a intenção foi que justamente vocês encontrassem o mais parecido com o que vocês vão encontrar na prova de vocês, tá? E aí, então, eu peço a vocês que vocês ajam da seguinte maneira no dia da prova. Como é que a gente vai pegar lá? Vai pegar a prova de português, vai pegar o texto, vai começar a ler, vai fazer as questões de interpretação e depois as questões gramaticais. Não é o meu pedido. O meu pedido é que vocês peguem a prova de português e façam uma coisa chamada de mapeamento, tá? O que é o mapeamento? Passar o olhar por toda a prova de língua portuguesa. E aí você vai pegar o texto 1, por exemplo, passou o olhar e você divide o que é interpretação, o que é gramática. Então você percebeu que de acordo com o texto 1 você tem 2 questões de interpretação, tá? E a numeração aí pode ser qualquer numeração, pode ser a 1 e a 2, né, interpretativas, mas pode ser a 1 e a 4, a 1 e a 5, a 2 e a 5, qualquer um. Então você vai lá, pegou o primeiro texto, você percebeu que você tem 2 questões de interpretação. Ok. Aí você está mapeando a prova, vai para o segundo texto, veja quantas questões de interpretação você tem. Ah, eu tenho 2 também. Tudo bem. Então tá. Como é que você vai agir? Vai pegar a prova e vai ler o texto primeiro? Não. O que eu peço primeiro? A minha orientação, na verdade, é que você leia primeiro as 2 questões de interpretação. Por quê? Porque eu sou da seguinte teoria, não só eu, várias pessoas que trabalham com interpretação de texto seguem a mesma linha de pensamento, que é, ao ler as questões antes de ler o texto, isso vai otimizar o tempo de prova, que é necessário, vai otimizar o tempo de prova, você vai aproveitar o seu tempo de prova de uma maneira melhor e vai otimizar também, vai otimizar a sua resposta, a sua segurança de resposta. Porque quando você pega o texto e você lê primeiro o texto, depois as questões, você entra no texto com uma sem saber do que se trata. Claro que você tem o título, que o título vai lhe dar a ideia principal, né? A ideia principal do texto, mas você entra sem muitas informações textuais. E ao ler as questões, você sabe o que você tem. Ao ler as questões primeiro, você sabe o que você vai procurar no texto. Então você otimiza seu tempo, você otimiza sua qualidade interpretativa. Então, a minha orientação é, tá? Se você não fez isso aqui durante o simulado, que você faça durante os próximos simulados e que você faça na sua prova, que é, leia primeiro as questões, então pegou a prova, fez o mapeamento, dividiu o que é interpretação, o que é gramática,
e foca, num primeiro momento, nas questões de interpretação. Então, leia as questões de interpretação e depois vá para o texto. Durante a leitura de texto, tá? Faça uma pré-leitura. Como assim uma pré-leitura? Pré-leitura é aquela pré-leitura onde você vai stalkear o texto. Você vai olhar título, subtítulo, negrito ou itálico e fonte do texto. Lembrando que a fonte do texto vai justamente trazer todo o universo textual, do que aquele texto trata, se é um texto de caráter objetivo ou se é um texto de caráter subjetivo. Normalmente a banca traz um texto de caráter objetivo, aonde eu vou ter uma exposição sobre um tema, eu vou ter exposição sobre um assunto e depois eu vou ter um argumento defendido, vou apresentar argumentos defendidos, vou trazer justamente argumentos de autoridade. Então, a banca costuma trabalhar com texto de caráter objetivo, tá? Mas, por favor, cuide a fonte para a fonte lhe dizer qual é o caráter do texto, porque também não custa nada confirmar qual é o caráter do texto, não é mesmo? E aí sim, você durante a leitura, a cada parágrafo, você puxa, né, e bota o que você achou ali de principal. Qual é a informação relevante, qual é a informação principal daquele parágrafo. Até para depois bater com segurança na hora da questão, tá? Não que depois você nunca mais volte ao texto, você vai voltar quantas vezes forem necessárias para que você ache elementos comprovatórios. Ah, então eu vou marcar a alternativa A na questão 1. Tudo bem. Qual o seu elemento comprovatório? Ah, não tenho, então você não pode marcar. Então, lembra que é importante que você tenha um elemento comprovatório, que é só se marca a alternativa se houver algum elemento textual que possa confirmá-la, certo? E com todos esses cuidados, vocês vão estar fazendo uma coisa que eu chamo de minimizar a possibilidade de erro, porque a gente tem que minimizar a possibilidade de erro. Se ela puder ser inexistente, né, melhor, mas a gente tem que minimizar essa possibilidade. Então, são cuidados, são seguranças que vocês devem ter para que vocês tenham uma prova, façam uma prova de uma maneira mais tranquila, otimizem o tempo, otimizem a qualidade de prova e minimizem a possibilidade de erro, né? Tornar, de preferência, nula. Vamos lá, então? Primeiro texto, né? Um texto que traz justamente como temática a questão dos tiroteios, a questão dos tiroteios nas escolas, né? Jovens que entram em escolas e saem atirando a esmo, né? Sem eira nem beira, a qualquer lugar, sem um foco, mas que saem atirando no que acertar, acertou. E aí, justamente, argumentos defendidos sobre isso. Como prevenir, né? Como prevenir? Como é que poderia se prevenir isso? Há uma prevenção? O que é necessário para essa prevenção? Estabelecer dentro da escola um diálogo, né? Conseguir perceber se há uma saúde mental, perceber que também a relação entre famílias fora da escola, além muro de escola, é importante. É importante que famílias que tenham diálogo, famílias que tenham uma convivência agradável, para que todos esses fatores, como uma saúde mental, uma saúde física, o diálogo na escola aberto, um diálogo na escola que entenda que a vida do aluno não é só na escola, mas que também é além da escola, os problemas relativos a isso, né? A relação familiar. Então, são todos esses argumentos que nós temos aqui nesse texto e toda essa exposição de ideias e justamente trazer a ideia de que há como prevenir, há como mudar essa situação, há como minimizar, né, a chance disso ocorrer numa escola, mas para isso é necessário que se tenha todo esse cuidado com o diálogo do aluno, né, justamente para perceber suas dificuldades. Então, nós temos ali um texto que traz um assunto, né, um texto, portanto, expositivo, e com argumentos de defesa de uma atitude que deveria ser tomada, de algo que deve ser mudado. E aí chega a questão de número 1. A questão de número 1 diz assim: de acordo com as informações e as ideias apresentadas no texto, eu peço a vocês que vocês foquem nisso, né? Informações e ideias apresentadas no texto. O que isso significa? Que a sua informação de mundo, o seu conhecimento de mundo é maravilhoso, mas ele tem que ficar no mundo, tá? Porque qualquer coisa que você for afirmar aqui como correto tem que estar contido nesse texto, tem que fazer parte desse texto, tem que estar presente nesse texto. Mas eu li, eu vi. Ótimo. Isso é interpretação de vida. Aqui o que está em jogo é o que chamamos de interpretação de texto. Então eu tenho que achar argumentos no texto para defender ou rejeitar uma ideia. Então, por favor, fique atento a isso, tá?
Porque eu sei que é muito comum na hora da prova a gente querer extrapolar, né? Ah, mas eu li em tal lugar, eu vi em tal lugar, eu ouvi tal especialista falando. Tudo isso é válido, mas nós não podemos extrapolar. Nós temos que estar ligados, a nossa resposta ela tem que estar vinculada àquele texto motivador. Nos foi dado um texto motivador para que a gente o respeite, para que a gente o valorize, certo? Então isso é importante a gente falar, porque eu sei que na hora dá uma vontadezinha de extrapolar, fugir, mas tem que ter cuidado. Então, ideias apresentadas no texto, assinale a afirmativa correta. Muito cuidado com a história do correto e do incorreto. Parece assim, chover no molhado, fala isso, né? Porque parece realmente que não tem importância, mas tem muita importância. É bom a gente enfatizar nesse momento, porque justamente o simulador serve para a gente ter cuidado com coisas que podem acontecer na hora da prova. Então tenha muito cuidado com essas palavras, correto e incorreto. Então eu quero a alternativa correta. Poderia ser alternativa incorreta? Poderia, não é o caso da questão, mas a banca poderia sim apresentar uma questão trazendo assinale alternativa incorreta. Bom, aí a alternativa A nos foi apresentada assim. Fatores externos e de extrema gravidade são indicados como exclusivos. Olha essa palavra. Essa palavra é o que eu chamo de arrebentar alternativa. Porque é muito comum em prova de concurso, você tem uma palavra que arrebenta, né? Às vezes a alternativa está arrebentada inteira, como eu digo, mas é muito comum a gente ter uma palavra que arrebenta a alternativa. Ela quebra com a alternativa, ela estraçalha a alternativa. Porque no momento que eu falo que são os únicos exclusivos geradores de tentativas, né? Não são os únicos, nós temos outros fatores. Nós não temos só fatores externos, nós temos saúde mental, nós temos saúde física, também são fatores que podem motivar a um ato de violência. Então nós temos outros fatores, não são exclusivos, por isso nós arrebentamos isso. Ó, isso é típico da banca, tá? É típico da banca que vocês vão fazer prova. É típico ter uma palavra que vai explodir, que vai arrebentar com a alternativa. Então fiquem bem atentos a isso. Então aqui, ó, risca aqui, ó, arrebentou com a alternativa. A prevenção é citada como uma proposta de intervenção, a alternativa correta é a B, tu estás vendo aí. A prevenção é citada como uma proposta de intervenção para a situação problema, a violência dentro da escola, discutida no texto. Tal ação apresenta-se em um contexto concreto com determinado detalhamento. No momento que a gente volta ao texto, né, nós vamos ver que tem aqui, ó, vários argumentos de autoridade, ó, vários argumentos de autoridade em que falam que é importante que as escolas tenham um diálogo com seus alunos, que as escolas entendam os seus alunos, entendam o aluno dentro do âmbito escolar e fora desse âmbito escolar. E aí vem aqui um argumento de autoridade, aqui nós temos outros argumentos de autoridade. Cadê ele? Onde é que ele começa? Aqui, ó. Ó, então aqui, ó, especialista em estresse pós-traumático, psicólogo, foi chamado de imediato para prestar atendimento a vítimas e sobreviventes. Desde então, ele e seus colegas tentam se antecipar a esse tipo de tragédia. É possível prevenir tiroteios em colégio. E temos nos aprimorando, né? E temos nos aprimorando nessa tarefa. Me disse ele durante... E aí ele continua todo o argumento dele. E atenção, olha que interessante aqui, ó. Tá aqui no título, ó. Aprimorar diálogo ajuda a prevenir tiroteios em escolas. Essa é a ideia. É justamente isso que eu tô defendendo. Pesquisas sugerem, ó, pesquisa é algo confiável. Pesquisas sugerem que atiradores são deprimidos e suicidas. Iniciativas centradas no diálogo e na saúde mental de estudantes e professores podem ajudar a evitar tragédias, dizem especialistas, pesquisas especialistas. Então, justamente isso fecha lá, ó. Qual foi a situação? Temos uma situação, problema. Qual foi a proposta? Diálogo. Quem disse? Pesquisas. Quem disse? Especialistas. Então, são pessoas que têm autoridade para falar sobre. Qual é o erro da C?
Na tentativa de coibir tragédias, como as citadas no texto, é indispensável que sejam mantidas práticas educacionais atuais. Olha só, gente, olha a palavra que vai arrebentar com a alternativa. Não são as atuais, elas precisam ser adaptadas, elas precisam ser mudadas. Então, eu não vou manter o que já está acontecendo, porque se eu continuar com o que já está acontecendo, eu não vou prevenir. Então, justamente eu preciso de uma solução e essa solução está numa mudança. Então, aqui, ó, arrebentou. D. O contexto em que vivem os jovens pode ser considerado um fator de risco contributivo para o envolvimento em situações de violência, prevalecendo de forma negativa sobre uma real oferta de diálogo promovida com o objetivo de desfazer possíveis ameaças. Prevalecendo de uma forma negativa sobre tal real oferta, não, tá? O que acontece? O diálogo é importante, então, inclusive, o ambiente violento, ele pode ser mudado pelo diálogo, porque eu posso, sim, entender e explicar para a família que o diálogo tem que ser na escola e além dos muros da escola. E a alternativa E fala assim: trabalhos desenvolvidos por suas orientadoras, são orientandas. Olha só o pega-ratão dessa questão. Se você voltar aqui aonde fala sobre ela, vai falar que são orientandas e não orientadoras. Orientandas é porque ela orienta, ó, só troca uma palavrinha pela outra. Então, vocês perceberam que é uma questão relativamente tranquila. O que a gente tem que ter cuidado com a banca, né? O que é o estilo da banca? Estilo da banca, trazer uma palavra que vai arrebentar como alternativa e a gente sempre cuidar a tipologia textual, porque a questão vai estar de acordo com a tipologia textual. Eu tenho um texto expositivo, eu tenho um argumento que está sendo defendido, eu estou propondo uma mudança, eu estou propondo uma solução para esse problema. Eu tenho tudo isso destacado, enfatizado, aonde? Ó, no título do texto. Então, aprimorar diálogo ajuda a prevenir tiroteios em escolas. Todo o foco, toda mudança não é manter o que se tem, é mudar o que se tem e se ter mais diálogo na escola, entendimento de saúde mental do aluno, entendimento da vida na qual o aluno está, né, o seu entorno vivencial. Então, justamente o foco nesse título aqui nos dá muita segurança para essa resposta. Questão 2. Segundo ele, há ao menos duas coisas importantes a saber sobre esses adolescentes. A maioria sofre de problemas psicológicos graves, está deprimida e tem comportamento suicida. Acerca da expressão, segundo ele, pode-se afirmar que, no momento que eu tenho segundo ele, eu tenho uma conjunção. Que tipo de conjunção é? É uma conjunção subordinada. Subordinada o quê? Conformativa. Então, uma oração subordinativa conformativa. Se eu tenho uma oração conformativa, eu preciso uma afirmação que trabalhe com essa ideia de conformidade, de opinião, de estar de acordo, né? Segundo fulano de tal. Dê uma olhadinha na alternativa A. Possui valor aditivo. O segundo não é uma conjunção aditiva, então ele não possui valor aditivo. E isso quebra com a alternativa. Introduz uma informação. Produz. Por meio de uma ideia de conformidade. Tá aqui a palavra-chave. Então, o que é importante? Você viu como é importante para entendimento de texto o domínio da conjunção? Porque é muito comum você pegar uma frase que você tem uma conjunção e justamente elaborar, né? Quando eu digo você, eu tô falando a banca, pegar uma frase que tem uma conjunção e elaborar uma questão cobrando essa ideia estabelecida naquele entorno textual. Então, no momento que eu sei que segundo é uma conjunção de conformidade, eu tenho uma ideia de opinião, eu tenho uma ideia de estar de acordo, então eu tenho uma ideia de conformidade naquele texto. Por isso, a alternativa B é a alternativa correta. A C nos fala assim: demonstra o elevado grau de formalismo. Gente, usar uma conjunção segundo não demonstra formalidade, não demonstra formalismo, no contexto estar formal, de ser formal. Ainda mais com esse elemento potencializador que ele colocou aqui, ó, elevado grau, não temos isso. Mas há mais um erro, olha o erro que há aqui. Grau de formalismo do texto, utilizando para isso uma locução conjuntiva.
Conjunção, gente, é uma palavra só. Então, segundo é uma palavra só. Então, ela é uma conjunção. Locução conjuntiva é quando eu tenho um conjunto de palavras que tem o mesmo valor de conjunção. Então, segundo é uma conjunção, não é uma locução. Eu teria uma locução conjuntiva de conformidade? Tenho, de acordo. Aí eu tenho mais de uma palavra. Então, ó, grava isso. Se nós falamos em adjetivo, é uma palavra só. Se nós falamos em conjunção, é uma palavra só. Se nós falamos em locução adjetiva, é um conjunto de palavras, que equivale a um adjetivo. Se nós falamos em locução conjuntiva, é um conjunto de palavras que equivale a uma conjunção. Então, falou em conjunção, uma só. Locução conjuntiva tem que ser mais de uma. Normalmente são 2 a 3. Sim? Então, olha o pega-ratão aí. D. Confere e destaque a informação. O segundo não é para conferir destaque à informação, não é para destacar a informação. É para trazer justamente que ela está conforme, ela está de acordo com a informação de alguém. Agora, destacá-la, enfatizá-la, não, tá? É para dar nome a quem falou. É para dar voz, é para respeitar a autoridade de quem falou. A autoria também de quem falou. Então, pode riscar. E aí, confere valor adversativo? Não é uma conjunção adversativa. Então, não confere valor adversativo. Então, você veja de que maneira, né, cobrar em uma única questão a questão de conteúdo gramatical, né, a ideia de conteúdo gramatical mesclada à ideia interpretativa. Então, essa é uma maneira que é apresentada pela banca para justamente cobrar essas duas coisas em uma única questão. Quais são as conjunções adversativas, você lembra? As principais, lógico, aquelas que são mimosas, aquelas que enchem os olhos da banca, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Essas são as adversativas. Então, segunda é uma conjunção conformativa. Bom, aí nós temos a questão 3, né? A questão 3 trabalhando justamente com expressões e sentido, poderia também ser uma questão de sinonímia, né? O que é o sinônimo, o que poderia ser trocado pelo outro, o que tem o mesmo sentido. Então, é uma questão que já traz justamente uma questão semântica, né? Já traz um foco semântico, um foco de significado, de entendimento de expressões. Dentre os termos e expressões destacadas a seguir, indique aquele cujo sentido, de acordo com o texto, não foi indicado corretamente. Muito cuidado com o nosso não num enunciado, tá? Não deixa passar despercebido, porque é muito comum deixar passar despercebido. São sempre aquelas palavras perigosas, né? Em qualquer alternativa, qualquer enunciado, são aquelas palavras que vão especificar ou vão abranger de maneira errônea, né? Então, quando eu falo sempre, todos, nunca, ninguém, alguém, ou não, que traz essa negação, são palavras que a gente tem que ter cuidado numa questão de prova. Não foi indicado corretamente. Então, aonde não há uma indicação correta? Se eu pegar, eu vou começar agora pela E, né? Assim, todo mundo sabe que A, né, prof? Eu sei, gente. Vou fazer um charme aqui, tá? Vou começar pela E. Quando eu falo em dinâmica de convívio escolar, eu tô falando justamente na prática de convívio, né? No dia a dia, na ação de convívio. Então, uma coisa está vinculada na significação com a outra. Quando eu falo que é propício, é porque é adequado. Então, momento propício, momento adequado, uma situação propícia, uma situação adequada. Quando eu falo em incidente, é algo que não é previsível, né? Então, é algo que eu não tenho como controlar, é algo que vai acontecer de maneira assim que não é previsível, é imprevisível. Quando eu falo em suporte, eu falo em uma sustentação. O suporte técnico é uma sustentação técnica. Agora, disparando a esmo não é repentinamente, porque a esmo é sem foco. Quando eu digo que está disparando a esmo, está de forma perdida, sai tirando tiro para tudo que é lado, então não tem um alvo fixo, né? Porque na verdade, quando aquele atirador entrou na escola, ele saiu atirando, ele não queria matar uma pessoa especificamente, ele queria matar todos que ele pudesse, mas sem um alvo específico. Então, justamente essa relação aqui é que é a relação incorreta, a esmo e repentinamente. Questão de número 4. Essa questão de número 4 é uma questão típica da banca, né? A questão típica, a banca gosta muito dessa questão.
Ela já usou essa questão em vários concursos, ela normalmente atrás uma questão, então quando ela consegue selecionar um texto que tem argumento de autoridade, pode saber que a chance desse tipo de questão estar lá é muito grande. Os argumentos de autoridade. Mas o que são argumentos de autoridade? Citações. Então, quando eu tenho uma citação, eu tenho um argumento de autoridade. Ah, então argumento de autoridade não necessariamente é uma autoridade? Pode ser que sim, seja uma autoridade no assunto, e pode ser uma pessoa que tem autoridade para falar porque vivenciou, né? Tem autoridade para falar porque passou por aquela situação. Então acaba tendo um lugar de fala, acaba tendo uma autoridade para falar sobre, né? Mesmo não sendo uma autoridade técnica. Então, argumentos de autoridade a gente entende pelo quê? Citação, citação igual argumento de autoridade. Sempre que você tem citação e sempre que você tem argumento de autoridade, que é a mesma coisa, porque são sinônimas, né? A ideia é o quê? É dar credibilidade ao texto. Tanto que se você for escrever uma redação, você vai usar recursos argumentativos, né? Você traz uma opinião que você vai defender e durante o desenvolvimento dessa opinião, você vai usar recursos argumentativos que servem para fundamentar a sua opinião. E aí, quando a gente fala em recurso argumentativo dentro de um texto, eu estou falando em quê? Dados estatísticos, eu estou falando numa uma citação histórica, citação de um fato histórico, eu estou falando em argumento de autoridade. Então, são recursos que servem para quê? Para dar credibilidade ao meu argumento. Então, no momento que eu digo, a vida é assim, né? Segundo fulano de tal, que trago uma autoridade que justamente fala no mesmo raciocínio que o meu, que a vida é assim, isso é para quê? Para dar maior credibilidade. Principalmente nesse texto, no qual nós temos especialistas falando sobre. Então, são especialistas que têm autoridade no assunto. Então, olha só, mostrar a afirmação de um especialista, a citação, né? A afirmação é a citação de um especialista no assunto, com o intuito de dar maior credibilidade ao texto. Então, justamente é para isso que serve a citação, o argumento de autoridade. Trazer a opinião, a fala de outro para conferir credibilidade ao texto, né? Para fundamentar o meu argumento, para fundamentar a exposição feita no texto. Bom, esse argumento de autoridade não é para evidenciar, tá? Até porque aqui, ó, de que não há nada de bom na violência, nem é por essa linha a argumentação do texto, que não há nada de bom, todo mundo sabe, mas não é essa linha da argumentação do texto. Então, risca inteira. Essa é aquela que você risca inteira, assim, arrebentou inteira. C, convencer o leitor de que é preciso entender o porquê da violência nas escolas. O foco não é esse, né? O foco é mudar a atitude na escola. Esse é o foco. Então, não é convencer o porquê, e sim mudar o foco, né? Justamente isso. E o argumento da autoridade, ele até pode funcionar como um convencimento, mas antes de ele funcionar como um convencimento, é credibilidade. É justamente dizer, ó, que eu estou afirmando, que eu estou expondo, tem outra pessoa que é especialista e que diz a mesma coisa. E que está na mesma sintonia de raciocínio que eu. Então, justamente isso confere a credibilidade. Apresentar um caráter apelativo, senhor. Não, argumento de autoridade não é um caráter apelativo. Quando é que um texto tem um caráter apelativo? Quando ele tem um caráter justamente que vai criar uma conversação com o seu leitor. Então, você precisa fazer isso é o melhor para você, entendeu? Quando eu tenho palavras e recursos linguísticos de apelação. O que a gente chama de recurso linguístico de apelação? Uso de você, porque quando eu uso você eu crio um vínculo. Então, numa propaganda, por exemplo, eu tenho um recurso apelativo, né? Você compra isso, você compra aquilo, vem para a caixa, você também vem. Então, eu tenho um recurso apelativo. Assim como eu tenho o uso de seu e sua, quando eu estou falando com o meu leitor, eu estou criando um vínculo com o meu leitor, isso é um recurso apelativo. E quando eu tenho num texto um caráter também injuntivo, isso me traz apelação. O que é um caráter injuntivo? Um verbo no imperativo. Compre, faça, use, tome Coca-Cola, você também tome. Então, nós temos apelação quando nós temos esses recursos argumentativos. E a autoridade não é para isso, não é para apelar, é para credibilidade.
e alertar ao leitor para o fato de que as escolas precisam lidar com problemas sugeridos fora dos muros. E não, esse argumento da autoridade justamente não é para alerta sobre isso, né? É trazer uma pesquisa, trazer dados para dizer o que deve ser mudado, de que maneira se pode prevenir. E agora, a questão de número 5, entramos numa questão gramatical, gente. Questão gramatical. Bom, essa questão gramatical, ela fala sobre a acentuação. Dificilmente não cai acentuação no universo, né, de vocês, porque vocês têm 20 questões pela frente aí, então não teria como você fazer uma prova sem trazer esse conteúdo, que é um conteúdo extremamente importante, que é o conteúdo de acentuação. Eu selecionei nesse texto palavras que são importantes, que são palavras que normalmente, né, exemplos, palavras similares a essas, trazendo exemplos da mesma regra, a banca coloca nas suas questões. Então, vamos lá. São acentuadas de acordo com a mesma regra as palavras. Tem também... Cuidado, gente. Atenção, eu vou pedir que vocês tenham muito carinho no que eu vou falar agora. Escutem com muita atenção o que eu vou falar agora, porque é típico da banca, tá? Para começar, elas jamais poderiam ser acentuadas pela mesma regra. Porque não, Sor, a terminação é a mesma. Sim. Existe uma coisa chamada de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona, sílaba tônica na última, paroxítona na penúltima e proparoxítona na anterior à penúltima sílaba. Então tá, ó, para que uma palavra seja chamada e se enquadre nas regras de oxítona, paroxítona ou proparoxítona, gente, ela tem que ter mais de uma sílaba. O tem não tem mais de uma sílaba. Então o tem jamais poderia ser uma oxítona. O tem é um monossílabo. E ele não é acentuado por ser monossílabo. Ele é acentuado porque ele tem um acento diferencial. Aquele acento diferencial referente aos verbos ter e vir, né? No qual o acento diferencial vai diferenciar justamente, olha, acento diferencial vai diferenciar, ficou linda essa frase. O acento diferencial vai diferenciar o singular do plural. Porque o singular não tem acento e o plural tem acento circunflexo. Então, ele tem sem acento, eles têm com acento circunflexo. Ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo. Então, é um acento que vai diferenciar. Então, esse é um acento diferencial. Então, tenha cuidado com esse tipo de palavra, porque a banca gosta bastante. Cuidado com esse tipo de artimanha para tentar te enganar. Para que eu classifique uma palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ela tem que ter mais de uma sílaba. Se ela tiver uma única sílaba, ela não é oxítona, não é paroxítona e muito menos proparoxítona. Então, cuidado com esse detalhe, tá? Que é um detalhe que eles usam bastante para tentar enganá-los. Também acentuado por quê? Agora sim, tem mais de uma sílaba e se enquadra. Sílaba tônica na última é uma oxítona terminada em em. Quando é que as oxítonas são acentuadas? Quando terminadas em a, e, o, seguido ou não de s em oens. A, e, o, seguido ou não de s em oens. Então, eu tenho uma oxítona terminada em em e, portanto, tem acento. B, está e a. O que eles vão querer com isso? Bom, primeiro eles podem tentar te enganar que a terminação é a mesma, tá? E aí entra na mesma ideia da anterior. O está tem mais de uma sílaba e o a tem uma sílaba só. Então, já não é a mesma coisa. O está é acentuado porque eu tenho uma oxítona terminada em a. E as oxítonas são acentuadas quando terminadas em a, e, o, seguido ou não de s em oens. A, e, o, seguido ou não de s em oens. E o a é acentuado porque é monossílabo tônico. E os monossílabos tônicos são acentuados quando terminados em a, e, o, seguido ou não de s. A, e, o, seguido ou não de s. Mais uma vez, tá? A seleção dessas palavras não foi ao acaso, não foi à toa, ela foi cuidadosa, por quê? Porque, mais uma vez, nós temos aqui uma coisa que eles podem usar para enganar. Eles podem usar para enganar, que é a mesma coisa pela terminação ser a mesma, não é? E podem tentar te enganar que essas duas palavras são acentos diferenciais, né? Porque você poderia ter esse raciocínio, fugir para esse raciocínio. Ah, é acento diferencial? Não é acento diferencial. Esse A com H
E acento não tem sem, gente. Então não é diferencial. E o está também não é diferencial. Não tem acento em está para diferenciar de esta, porque eu nem preciso, né? Porque a tônica já faz a diferença. Então você vê como eles pegam assim palavras bem maldosas justamente para enganá-los. E eu selecionei isso, né? Pegando essa artimanha que eles fazem. Aí nós temos aqui saúde e país, né? São acentuadas pelo mesmo motivo, por quê? Porque nós temos um hiato. A gente não fala saúde, né? Nem país. A gente fala saúde e país. Então são acentuadas pelo mesmo motivo, porque tem uma regra que diz assim: quando a segunda vogal formadora do hiato for o i ou for o u e ele formar sílaba sozinho ou apenas acompanhado de um s, ele tem que ter acento. Fique atento que nós temos um porém. Tem que ser a segunda vogal do hiato, né? Hiato é aquele encontro vocálico que fica em sílabas separadas. Então, quando eu falo saúde, eu tenho um hiato, né? Porque o A é sempre vogal, o U é tônico, vogal mais vogal forma hiato, hiato separa. Muito bem, voltando aqui. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a segunda vogal formadora do hiato, que é o U, ou que é o I, e tá formando sílaba sozinho ou apenas acompanhado de um S, tá? Fique atento que tem que ser a segunda vogal, não pode ser a primeira. Tem que formar sílaba sozinho ou apenas acompanhado de um S. E detalhe, não pode ter depois um NH. Então, por exemplo, rainha, você tem hiato, mas você não tem acento porque tem depois NH. Moinho, você tem hiato, mas você não tem acento porque tem depois NH. Ah, professora, e país não poderia ser acento diferencial de pais? Não, não é acento diferencial. Então, cuidado que não é acento diferencial, isso é importante, tá? Aí nós temos o histórico, que é uma proparoxítona, e família. Família não é uma proparoxítona. Por que que não? Porque aqui nós temos, ó, em família, a palavra terminando por dois elementos vocálicos. Aí o que que eu faço para saber se é um ditongo ou se é um hiato? Eu vejo onde é que tá a sílaba tônica, ó. A sílaba tônica tá aqui, ó. Família. Tônica na anterior. Tem ditongo no final. Tônica na anterior. Tem ditongo no final. Agora, se fosse filosofia, a tônica tá no final. Não é ditongo, é hiato. Então, quando você tiver uma palavra terminada por dois elementos vocálicos e você quer ver se é ditongo ou se é hiato, você pode fazer assim. Né, nas questões atuais, você pode fazer assim, isso é suficiente para as questões atuais. Se a tônica está na sílaba anterior, tem ditongo no final. E se a tônica está no final, é hiato. Então, família tônica está na anterior, tem ditongo no final. Depois, ninguém é. Para começar, ninguém é uma oxítona. Oxítona terminada em em, por isso que tem acento, assim como também. E o é, ai, acento diferencial. Não, não é acento diferencial. Eu não tenho acento em E para diferenciar de E. Eu tenho em E porque eu tenho monossílabo tônico. E os monossílabos tônicos são acentuados quando terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Então, você pode ver aqui que o acento, as duas que são acentuadas pela mesma regra, alternativa C, justamente porque eu tenho a regra formadora de hiato. 6. Chegou ela, né, mimosa, essa questão preenchimento de lacuninha com crase sem crase. É questão mimosa da prova. Então, vamos lá, chegou a hora da crase. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Eu deixei marcada lá as lacunas para a gente retomar. Então, aqui, tá? A primeira lacuna aqui é antes de evitar. Nós não teremos crase. Por que que nós não teremos crase? Porque evitar é verbo. O verbo, ele não admite o artigo feminino. Se o verbo não admite o artigo feminino, antes do verbo não haverá o encontro do a preposição com a artigo. Então, antes de verbo não há crase, né? Porque não há o encontro do a com a, se não há o encontro do a com a, crase não há. Então, como o verbo não admite o artigo feminino, antes de verbo não temos a crase, certo? Depois aqui, ó, vamos lá, segundo espaço aqui. Atendimento, né? Atendimento às vítimas. Quem atende, atende a alguém. Quem atende, atende a algo. Então, atendimento às vítimas e sobreviventes. Então, nesse nosso segundo espaço, nós temos a crase, porque quem atende, atende a
né? O atendimento é uma palavra que na sua regência, né, ela pede pela preposição a. E aí, como eu tenho a palavra vítima com o artigo, eu justamente vou fazer a fusão. Então, atendimento às vítimas. Então, quem atende, atende a. E o nosso terceiro espaço, que é um pega-ratão lindo e que a banca adora, é antes e traumas. Só que se você olhar lá na alternativa, em nenhum momento lhe ofereceram as, lhe ofereceram a no singular. E aí nós temos que lembrar de uma coisa, a palavra traumas, ela tá no plural e esse a tá no singular. Outra coisa, né? Outra coisa. Nós temos o trauma, não é a trauma, é o trauma, uma palavra masculina. Se é uma palavra masculina, não tem nem como ter crase. Então, nós temos um a no singular, resposta a, que vai ser só o a, preposição, né? Porque não vai ter artigo, já que a palavra é o trauma, né? Os traumas, é uma palavra masculina. Então, nós não temos como ter crase. Primeiro, porque a palavra masculina. E se fosse feminina, estivesse no plural e o a no singular, não poderia ter crase. Porque quando vem uma palavra no plural, feminina no plural, e o a está no singular, significa que o artigo não foi usado. Se o artigo não foi usado, não houve o encontro do a com o a, crase não há. Por isso, a nossa alternativa correta nesta questão é justamente a alternativa A, aonde nós só teríamos crase na segunda lacuna, certo? Bom, questão de número 7. Questão de número 7, ela cobra justamente concordância e entendimento da impessoalidade verbal. Eu tenho verbos que são impessoais, e o que significa um verbo ser impessoal? Significa que ele não tem sujeito. Quando o verbo é impessoal ele não tem sujeito, ele só pode ser usado na terceira pessoa do singular, ele não pode ir para o plural. Porque se ele não tem sujeito, por ele ser impessoal, né? Justamente por esse caráter de ser impessoal, eu não tenho com quem concordar. Então, eu só posso usar o verbo na pessoa verbal mais impessoal que é a terceira pessoa do singular. Então, nós temos aqui, ó, o emprego de verbos impessoais, aí já puxa na hora da prova e coloca ali sem sujeito, né? E eu vou te dar uma manha, e você pode escrever aí, ó, se não tem sujeito, não tem plural. Se não tem sujeito, não tem plural. Se não tem sujeito, não tem plural. Então, no momento que eu sei que eu tenho um verbo impessoal, eu sei que eu tenho um verbo que não admite sujeito, pela sua característica, pela sua natureza. Se não admite sujeito, ele só pode ser usado no singular, tá? Então, o emprego de verbos impessoais possui características específicas, ó, singular, que os distinguem do que ocorre com os outros verbos de modo geral. O que ocorre com os outros verbos de modo geral? É ter sujeito, e se tem sujeito, concorda com o sujeito. Então, a diferença é essa. O verbo impessoal, ele não tem sujeito, então ele vai permanecer na forma impessoal. A conformidade de seu uso, de acordo com a variedade padrão, o que significa variedade padrão? Tem que estar de acordo com a normativa, tem que seguir as regras gramaticais. Porque quando eu falo em variante coloquial, eu não preciso ter preocupação com a normativa. Mas quando eu falo variante padrão, eu tenho que estar de acordo com a normativa da língua. Pode ser observada, a variante padrão da língua pode ser observada em haver com sentido de existir. O verbo haver com sentido de existir, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não tem plural. Quando é que o verbo haver é impessoal? Em duas circunstâncias. Quando ele está com o valor de existir, tá? Ele vai ser impessoal, ele não vai ter sujeito. E quando ele está com o valor de faz, tempo transcorrido. Então, ele com o valor de faz, tempo transcorrido, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Se não tem sujeito, ele não tem plural. Ao mesmo, duas coisas importantes. Ao menos duas coisas importantes. Indique a seguir a alternativa que não apresenta erro de acordo com a norma padrão. Então, eu quero uma que esteja de acordo com a normativa, com a variante padrão. Alternativa A, haverão resultados. Equivocada, de acordo com a normativa. Por quê? Porque aqui é no sentido de existir. Se é no sentido de existir, ele não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem plural. Deveria ser haverá. A B, fatos estranhos havia naquele lugar. Aqui o verbo haver está com valor impessoal,
Não tem sujeito, não tem plural, não tem que concordar com fatos estranhos, porque fatos estranhos não vai ser o sujeito dele, ele não tem sujeito, ele não tem plural. Então tá usado no singular, por isso essa é que está de acordo com a norma padrão, que não apresenta erro. Qual é o erro das outras? C. Suponho que ainda devam haver argumentos para serem apresentados. Olha bem aqui, tá? Devem haver. Ó, devem haver. Isso aqui não é um verbo só, é mais de um. Então, isso é uma locução verbal. Na locução verbal, o verbo principal é sempre o último. Então, se eu tenho dois, esse é o verbo auxiliar, esse é o verbo principal. Então, escuta bem. O verbo principal é sempre o último. O verbo principal é sempre o último. O verbo principal é sempre o último. O verbo principal, ele vai estar numa das formas nominais. Ou ele vai estar no infinitivo, como é o caso aqui, haver, ou ele vai estar no gerúndio, ou ele vai estar no particípio. Então, no caso de concordância, o verbo principal nunca vai efetuar a concordância. Sempre quem vai efetuar a concordância é o verbo auxiliar, não é o verbo principal. Mas o verbo auxiliar vai efetuar a concordância de acordo com o comportamento do verbo principal. Se o verbo principal é haver, com sentido de existir argumentos, né? Então, se haver com sentido de existir, eu tenho aqui um verbo que é impessoal. Se ele é impessoal, ele vai contaminar o verbo auxiliar e esse verbo auxiliar também deve ser impessoal. Então, não é devem haver, é deve haver argumentos. Então, vamos lá. Ó, verbo principal é sempre o último, esse é o verbo auxiliar. Quem faz a concordância é o verbo auxiliar, mas de acordo com o comportamento do principal. E aí eu tenho um trocadilho que diz assim: manda o principal, obedece o auxiliar. Manda o principal, obedece o auxiliar. Manda o principal, obedece o auxiliar. Então deve ser deve, porque o verbo é impessoal. É certo que houveram é no sentido de existir? É, então se é no sentido de existir é impessoal, não tem sujeito, se não tem sujeito, não tem plural. Risca. E aí já traz um pouquinho também, né, de ortografia, gente, ó, ortografia, porque tem que saber a grafia correta da expressão. Esse argumento não tem nada a ver com você. Esse a ver com você é sem esse H e sem esse acento. Não, então essa expressão haver, né, de ter sintonia, de representar a maneira como você pensa, é sem H e sem acento, tá? Então aqui já entra ortografia também, de saber que a expressão é haver, a e o ver, sem H, sem acento. Fechou? Então a alternativa correta B, que é a que está de acordo com a normativa. Questão de número 8, uma questão de pontuação, né? Uma questão de pontuação. Exige que, não raro, as escolas lidem com problemas sugeridos fora dos seus muros. As vírgulas foram empregadas com o objetivo de... Nós temos ali uma expressão. Essa expressão a gente chama de expressão intercalativa. São expressões que entram numa frase, intercalam, quebram essa ordem frasal. E são expressões usadas para explicar, para ratificar, para retificar, para exemplificar, para corrigir, né? No caso, né, retificar. Então, são expressões que entram. Quando a gente tem essas expressões intercaladas, o que vai acontecer? Elas vão chegar, a frase está aqui numa ordem, elas vão quebrar a ordem da frase. Então, são chamadas expressões intercalativas. Elas entram e elas quebram a ordem frasal. Toda quebra de ordem frasal gera pontuação. Então, né, eu sempre digo assim, intercalou, virgulou, intercalou, virgulou, intercalou, virgulou. E essas expressões intercalativas, elas devem ficar entre vírgulas. Então, você tem que colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? E se por acaso uma questão sugerir tirar uma dessas vírgulas aqui, ó, você nem... Aqui, ó, tem uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Se por acaso uma questão lá no futuro sugerir tirar uma dessas vírgulas, fique bem atento, não pode, porque justamente a regra é entre vírgulas, não é virgulada, é entre vírgulas. Então, essas expressões intercalativas, assim sendo, ou melhor, por exemplo, sendo assim, são expressões que vão quebrar a ordem frasal. Então, elas vão trazer uma explicação, elas vão trazer uma correção, né? Elas vão trazer um exemplo, elas vão trazer uma afirmação, e elas são expressões intercaladas que devem ser antecedidas de vírgula e fechadas com vírgula. Bom, aí olha as possibilidades que eles ofertam, né? Separar elementos coordenados no enunciado.
Não, não são orações coordenadas que eu tenho, né? O que são orações coordenadas? Aquelas orações que cada uma se coordena, uma não depende da outra. Então, por exemplo, vou ao mercado, vírgula, comprei, fui ao mercado, vírgula, comprei carne, vírgula, preparei o jantar. Aí eu teria uma coordenação. Poderia ter também orações coordenadas sindéticas, né? Nas quais eu tenho as conjunções, mas aqui não é o caso, porque eu tenho uma expressão intercalativa. A B, separar expressão, até tudo bem, conclusiva, não é de conclusão, é de explicação. Então, quebrou na conclusão. C, isolar expressão de valor explicativo, né? Exige, não raro, relacionada à informação posterior. Não raro, as escolas lidem com problemas sugeridos fora dos seus muros. Então, isso não é raro que a escola tenha que lidar com o problema que acontece fora do muro escolar, tá? Então, justamente por isso, um valor explicativo. A D, isolar um chamamento no enunciado. O que é o chamamento? É o vocativo, né? Quando a gente chama alguém, mãe, né? Onde é que tá meu livro? Benzinho, traz um café. Então, quando eu tenho aquele chamamento, quando eu falo com alguém, quando eu me dirijo a alguém, isso não é um chamamento, não é um vocativo. Então, não serve. Indicar a supressão de um termo. O que é a supressão de um termo? Supressão de um termo é quando eu tenho uma elipse. Né? Pode ser uma elipse verbal ou não. Se for uma elipse verbal, aí tem um nomezinho especial que é zeugma. Então, a elipse é quando eu tenho a supressão de um termo. Então, por exemplo, assim, eu gosto de café, eles chá. Então, nesse momento eu digo eles chá, eu suprimi, eu deixei, né, implícito o verbo gostar de. Então, no momento que eu fiz esse gostar de, deixei esse fragmento, né, gostar de chá, eu gosto de café, eles gostam de chá. Mas se eu digo eu gosto de café, eles, né, deixar, eu tô suprimindo gostar, gostam. Então, ali no lugar onde o verbo foi suprimido, onde o verbo está implícito, eu colocaria uma vírgula. E isso é a supressão de um termo, tá? Então, não houve a supressão de um termo, há uma expressão intercalada. Questão 9. A questão 9 diz assim: assinar a alternativa que apresenta a correta relação entre os termos destacados e a expressão que ele retoma na frase. Bom, uma questão de referenciação. E mais do que uma questão de referenciação, uma questão que vai te cobrar a diferença de dois Qs, que são os dois mimosos da banca, né? Que é o que relativo para o que conjunção integrante. Lembrando um detalhe, quem retoma entre esses dois Qs, quem retoma um termo dito anteriormente é o que relativo. Quando nós temos uma conjunção integrante, o que é conjunção integrante? Ele não vai retomar, porque a função da conjunção integrante não é retomar. A função da conjunção integrante é introduzir uma oração subordinada substantiva. Não é retomar um termo que foi dito antes e evitar a sua repetição. Então, essa questão, ela cobra a referenciação e, ao mesmo tempo que cobra a referenciação, coloca em xeque justamente a diferenciação dos dois Qs mimosos de banca. Bom, como é que tu diferencia? Para começar, o que relativo é aquele que tu troca por o qual e suas variantes. Aí sim, ele vai estar retomando um substantivo que foi dito antes, evitando a sua repetição. O que conjunção integrante é aquele que eu pego a oração inteira a partir dele e troco por isso ou disso. É dessa maneira que a gente faz para reconhecer. Quando eu digo aqui, as pesquisas sugerem, elas sugerem isso. Então, aqui eu tenho uma conjunção integrante. Se eu tenho uma conjunção integrante, não está retomando nada. Está introduzindo uma oração. Então, pode esquecer. Depois a B. A B. Desde então, ele e seus colegas. Bom, aí entra a questão de referenciação também do possessivo, né? Que é um pega-ratão bom para prova, assim, maravilhoso. Por quê? Porque o possessivo, ele faz uma referenciação entre o possuidor e a coisa possuída, certo? Ele concorda com a coisa possuída em gênero e número. Então, se eu tenho uma casa, ela é minha. Se eu tenho duas casas, elas são minhas. Se eu tenho um livro, ele é meu. Se eu tenho dois livros, eles são meus. Mas quando a questão cobra em questão de prova sobre a quem é que ele se refere ao possuidor. Então, ele vai se referir ao possuidor. Porque ele traz para a frase assim, ele e seus colegas. Ele traz para a frase a ideia de posse. Ele e os colegas dele. Então, ele se refere a ele. Então, embora ele concorde com colegas, né, nessa jogada aqui de referenciação, ó, ele concorda com colegas, mas a gente em questão vai responder que ele se refere ao possuidor, porque é sempre um elemento que eu sempre digo, faço um trocadilho, é um elemento que pode mais, pode mais, pode mais.
Então, tá concordando com colegas, mas se refere a ele. A C. Seu trabalho, né, envolve ensinar educadores, policiais e pais a identificar jovens em risco para cometer atos de violência extrema, de modo a ajudá-los. Ajudar quem, né? Os jovens e não os educadores, os policiais e os pais. É ajudar os jovens, identificar jovens. Então aqui, ó, não está correta a retomada. Ninguém acha que aquele garoto seria capaz. Ninguém acha isso. Então é uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, não está retomando ninguém. Depois nós temos aqui, mesmo naquelas situações em que, mesmo naquelas situações nas quais. Então aqui sim, eu tenho um relativo, esse relativo está retomando naquelas situações. Então você vê, é uma questão que ela englobou referenciação de pronome pessoal, referenciação de pronome possessivo, referenciação de pronome relativo. E ao mesmo tempo, ela diferenciou o que conjunção integrante do que relativo. E questão de número 10, tá? Questão de número 10 justamente traz a significação, vem semântica aí, né? Você entender a que os termos se referem no sentido de o que a expressão está querendo dizer dentro do texto. 10. Ao relacionar os desafios enfrentados nas escolas, o texto aponta duas situações específicas e diversas, específicas e diferentes. A estrutura das escolas e o contexto vivido pelos alunos fora dela. No desenvolvimento dessas ideias, foram utilizadas as expressões construir ambiente propício, a escola, né? Construir o ambiente propício na escola, e problemas surgindo fora dos seus muros, fora dos muros das escolas, ou seja, no entorno da rua, no entorno familiar. Acerca dos sentidos produzidos, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmação. As duas expressões destacadas fazem referência a um mesmo espaço que é reconhecido sobre olhares diferentes. Não, né? Como eu falei ali quando eu fui lendo, quando eu digo um ambiente propício, é um ambiente propício escolar. Fora dos muros da escola significa a vida em sociedade fora da escola, a vida familiar fora da escola. Então não é o mesmo, não destaca a mesma referência de espaço, escola e fora de escola. Por isso a 1 não está correta. A 2, o sentido metafórico, que é o mesmo que sentido figurado, que a palavra ganha de acordo com o contexto, pode ser identificado mediante o emprego do verbo construir. Sim, porque quando falamos em construir um ambiente propício, não é literalmente tijolinho em cima de tijolinho e construir uma escola, né? Mas sim a ideia aqui é justamente trazer um ambiente propício para isso, tornar um ambiente propício para isso, para o diálogo, para a interação, para o entendimento do aluno. Então, nós temos aqui o construir no sentido de tornar. Então, é um sentido metafórico, é um sentido figurado, porque não é um sentido de construir tijolinho por tijolinho. A 2, a expressão fora dos muros indica a extrapolação de um limite para atuação na resolução das questões diversas referentes ao contexto vivido pelos alunos, ou seja, o que ele vive fora do muro, vai extrapolar os muros da escola, entendimento do convívio social, entendimento do convívio familiar. Então, fecha aqui em 2 e 3, por isso é aí que está correto. Aí chega então o nosso segundo texto, né? O nosso segundo texto falando sobre algo que ocorreu no Espírito Santo, né? Sem polícia, mais agressão, mais violência na rua, as pessoas ficaram apavoradas. Então, sem polícia, Espírito Santo vive dias de caos e insegurança. Então, justamente o texto trazendo o texto de um caráter expositivo, trazendo informações. De acordo com o texto, analise as afirmações abaixo e assinale verdadeiro ou falso. No dia 6 de janeiro, devido à insegurança, a maior parte do comércio permaneceu fechada. Falsa. Por que, professor, é falsa? Se fala aqui, ó. Cadê ela? Fala aqui da moça lá da academia. Ah, me perdi aqui, legal. Ó, fala aqui, ó.
Uma academia de Vitória enviou mensagens na madrugada a frequentadores avisando de que não funcionaria na segunda-feira, dia 6, né? Por causa do aumento da violência, em função do aumento da violência. Então, nesse momento aqui, o que eu posso afirmar que não funcionou foi essa academia. Depois, lá no finalzinho, fala assim, ó. Já o dentista Paulo Sérgio, relatou ter visto lojas fechadas, mas não disse a maioria. Então, relatou ter visto lojas fechadas, mas em momento nenhum se falou em maioria. Então, eu não posso dizer que a maior parte do comércio aqui é falso, ó. Pode arrebentar. A segunda afirmação, a funcionária do consultório médico localizado na Zona Nobre de Vitória é a mesma que recebeu mensagem afirmando que a academia onde ela faz ginástica não abriria dia 6. Sim, onde é que está isso? Aqui, ó. Ó, veja que está aqui entre aspas, né? Então isso aqui é uma citação, que é a fala dela. Aqui na frente costuma ter trânsito intenso. Hoje não tem nada. Muitos pacientes ligaram desmarcando consultas. Disse a funcionária que preferiu não se identificar. Aí ela continua, né, e volta a fala dela. Acordei hoje, por volta das 4 horas, com o pessoal da academia em que faço ginástica, dizendo que não funcionaria hoje, por causa da violência. Então, eu posso considerar isso sendo a mesma pessoa? Posso considerar isso sendo a mesma pessoa? Sim. E aqui, a terceira. Paulo Sérgio, apesar da violência, não pretende deixar de trabalhar. Diz isso? Diz. Já o dentista Paulo Sérgio, né, afirma que, porém, afirmou que não pretende deixar de trabalhar. Não podemos nos apegar a isso. É muito importante que quando você tem o texto com citações, você cuide quem disse o quê, né? A quem pertence cada fala. Então, se eu tenho citações ali, eu tenho entre aspas, que eu tenho citações, é sempre legal marcar quem falou o quê, né? E claro que eu não repeti aquela fala de você ler primeiro a questão para depois ir para o texto, mas fica valendo. Primeiro a questão para depois saber o que você vai procurar, tá? E as questões interpretativas justamente da banca são questões tranquilas. É só ter cuidado, é só ter retomado, é só procurar, é só ter elemento comprovatório, né? Considerar aquela fala que eu já fiz anteriormente. Aí a questão de número 12, né, na verdade. Questão de número 2 do texto, questão de número 12 da nossa prova, do nosso simulado. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo, tá? Os moradores do Espírito Santo tiveram que mudar seus hábitos devido à violência que atinge o estado. Sim, onde fala isso? Vou te mostrar. Aqui, ó. Ó. A onda de violência no Espírito Santo, após a falta de policiamento, alterou a rotina. Alterar a rotina é alterar os hábitos, né? Porque hábito é aquilo que te é rotineiro. Então, no momento que eu altero a minha rotina, eu altero os meus hábitos. Eu preciso mudar a minha rotina, eu preciso mudar os meus hábitos. Então, por isso eu afirmo como correta. A 2. Segundo Marileia, a situação na cidade de Serra está complicada, mas de acordo com a moradora, nada mudou. Olha, minha gente, é contraditório, né? Porque pensa bem, a gente acabou de ver que se tem que mudar hábito, mudou, mas vamos voltar lá. Nada mudou. A dona de casa, moradora de Serra, na Grande Vitória, a maior cidade do estado, afirmou ter recebido ligações. Amigos sugerindo que não saísse de casa pela falta de policiamento. Então já mudou, já não pode sair de casa. Aí, ó a citação, ó, abriu com a fala dela. Só de chegar na porta, dá para perceber que há problemas. A cidade está parada, mudou. Agora dizer que nada mudou, ó, cuidado com as palavras perigosas, palavras que vão abranger, palavras que vão especificar, normalmente a abrangência, normalmente a especificação está errada, tá? Elas são usadas para formular uma alternativa incorreta. Sempre que aparecer, então tá errado? Não. Em momento nenhum eu disse sempre. Mas o que eu quero te dizer é que a chance de estar errada, de estar equivocada é muito grande. Então tenha cuidado com isso. Então já quebrou ali a afirmação. Depois fala assim: fotos de cadáveres foram enviadas via aplicativo de mensagem. Vamos lá. Onde é que encontramos isso? Aqui. A funcionária do consultório afirmou ter recebido pelo WhatsApp fotos de corpos de pessoas que teriam sido mortas na cidade durante a onda de violência. Então, faz o fechamento. Por isso, nós temos aqui
A 1 e a 3 e a 2 está ali com aquela palavra perigosa tentando nos enganar, né? Então, ó, todos, sempre, nunca, alguém, ninguém. Palavras perigosas, a gente sempre tem que conferir com muito carinho quando elas aparecem. Bom, questão de número 13, né? Uma questão com concordância nominal e concordância verbal numa única questão. Então, nós temos aqui uma questão de concordância, que é uma questão que a banca gosta bastante, La Salle coloca bastante. Analise as sentenças abaixo, tá? E aí, ó, já foca aqui que são as corretas, ok? Então, vamos lá. Faz anos que a população está preocupada com a violência. E aí vocês vão perceber, ó, que uma tá entrando, ó, uma discorda da outra. Faz anos ou fazem anos? Qual é a correta? A 1. Por quê? Porque o verbo fazer, ele pode ser usado no sentido de tempo. Quando o verbo fazer é usado no sentido de tempo, ele também é impessoal. O que significa ser impessoal? Significa que não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem plural. Então, quando nós usamos o verbo fazer no sentido de tempo, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Se não tem sujeito, ele não tem plural. E o verbo haver também pode ser usado. E aí você encontra aqui na 3, ó, o verbo haver também pode ser usado no sentido de tempo. Na questão anterior, ele foi usado no sentido de existência. Aqui ele está sendo usado no sentido de tempo. O verbo haver também usado no sentido de tempo, ele também é impessoal, ele também não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não tem plural. Então, aqui está usado no singular, faz anos, tá ok? Aqui está concordando, essa concordância está inadequada, porque é um verbo impessoal, não pode concordar, tem que ser usado na terceira pessoa do singular, risca, riscou. Aqui está correto, verbo haver no sentido de tempo, né? Então, impessoal só pode ser usado na terceira pessoa do singular. E aqui o verbo, aqui já não é o verbo, né? Aqui é a palavra bastante. A palavra bastante, sempre que ela estiver relacionada com substantivo, ela vai concordar. Gente, é assim como está ali. Bastantes pessoas, bastantes amigos, bastantes flores, bastantes livros, bastantes amores, bastantes aprovações. Então, a palavra bastante, quando ela está relacionada com substantivo, ela vai concordar sempre com esse substantivo. Você pode até fazer a seguinte manhã. Pensa em muito. Você, por acaso, falaria muito pessoas? Não, você falaria muitas pessoas. Se você falaria muitas pessoas, o bastante também tem que fazer essa concordância e você vai falar bastantes pessoas. Então, nós temos como correta 1, 3 e 4. Bom, questão de número 14 é uma questão que já vem com um foco mais sintático e um foco reconhecimento de pronome. Então, vamos lá. Analise as afirmativas abaixo em relação ao vocábulo ela. Em ela afirmou, ó, tá relacionado com o verbo. Se está relacionado com o verbo, o que nós temos aqui nesse ela? Um pronome pessoal. Que tipo de pronome pessoal que se relaciona com o verbo? O pronome pessoal do caso, reto. Aquele que exerce função de sujeito. Porque vai reto no sujeito e reto no sujeito. Então, essa relação entre esse ela e esse verbo aqui significa que eu tenho aqui um pronome pessoal do caso reto que está exercendo a função de sujeito. Então, vamos lá. Na análise sintática, é classificado como complemento nominal do verbo. Não é complemento nominal do verbo, é sujeito do verbo. Então, não dá. Pode, ó, esquecer. Quem é que é o complemento de um verbo? Um objeto direto. Quem é que é complemento de um verbo? Um objeto indireto. Aí é complemento de verbo. Sujeito não é complemento de verbo, porque sujeito é aquela função sintática que se relaciona com o verbo. Ou praticando a ação, ou sofrendo a ação, ou praticando e sofrendo a ação. Mas sujeito é aquele que se relaciona com o verbo. Questão 2. É elemento de coesão, que retoma Marileia. O que é elemento de coesão? Elemento de ligação, que vai estabelecer ligações dentro do texto e evitar repetições. Então, voltando lá no contexto, a gente vai perceber que ele está retomando, que ele está evitando repetição. E a terceira afirmação, na análise morfológica, é classificado como pronome pessoal do caso reto, porque vai reto no sujeito.
Lembra que o pronome pessoal ele se divide em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. E o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, é aquele que se relaciona com o verbo e que exerce função sintática de sujeito. Bom, aí nós temos aqui, né, o preenchimento de lacunas. Então, vamos preencher lacunas. Então, nós temos aqui, as lacunas devem ser, respectivamente, preenchidas por... E aí vem o porquê, vem o dar, né, o verbo dar, e vem a diferença entre o a, artigo, o a, que sofreu fusão, que sofreu crase, que sofreu a fusão do a, preposição com a de artigo, e o a do verbo haver. Então, são três coisas, né? São três sentidos, três aspectos gramaticais na mesma questão. Então, vamos lá. Vamos para as lacunas. Lacuninhas. Cadê lacuninhas? Lacuninhas aqui. Tá. Primeira lacuna é essa lacuna que fala aqui do porquê, né? Ó, que não funcionaria na segunda-feira, dia 6, já que aumentou a violência. Por que aumentou a violência? Então, eu tenho aqui uma conjunção. No sentido de já que aumentou a violência. Se eu tenho uma conjunção, qual é o porquê que eu tenho que usar? Porque junto e sem acento. Porque o porquê conjunção é junto e sem acento. O porquê conjunção é aquele que tem o valor depois, é aquele que tem o valor de já que, é aquele que tem valor de como, é aquele que tem valor de para quê, e ele é grafado junto e sem acento. Aí nós temos a segunda lacuna aqui, ó. Só de chegar na porta já dá. Se é do verbo dar, é um monossílabo, e é um monossílabo tônico. E os monossílabos são acentuados, né? Quando os monossílabos tônicos são acentuados, quando terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Então, esse dá aqui tem que ter acento. E a terceira lacuna, vamos lá, cadê a terceira lacuna aqui? Ó, aqui é no sentido de existência. Não existe confirmação. Então, se o sentido é não existe confirmação, eu vou usar o verbo haver, que é com H e com acento. Então, por isso aqui é no sentido de existência, então o verbo haver com H e com acento. E aí, por isso, fecha aqui na alternativa A, ó, porque junto, o da, que é do monossílabo tônico, e como é no sentido de existência, é com H e com acento, gente. Questão 16. Questão de conjunção, não pode faltar, La Salle ama. Porém, afirmou que não pretende deixar de trabalhar. A conjunção, porém, não poderia ser substituída no contexto que está inserida por. Não, então, quem é que eu não posso usar para substituir? O porém é uma conjunção adversativa, tá? Vamos lá. Quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Qual é a única que não dá? O porquanto. Porque o porquanto não é um adversativo, o porquanto é uma explicativa. Ele tem o valor depois, ele tem o valor de porquê. Então, ele não traz uma adversidade. Ele não traz uma oposição, ele não traz uma contrariedade, ele traz sim uma explicação. Sugiro que se você tem dificuldade para gravar, você pega esse P aqui e coloque, ó, pois, ou porquê, pois, pois, tá? Então, todas podem substituir, à exceção de porquanto, que porquanto é explicativa e não adversativa. Questão 17. Tá? Questão 17. Observe as frases abaixo. Estimo aquele policial. Resistimos aos ladrões. Considero Paulo o melhor policial. Substituindo as palavras destacadas por um pronome oblíquo, temos. Bom, primeiro observe aqui que eu não tenho crase, ó, no aquele. Se eu não tenho crase, significa que não tem preposição. Isso aqui é, portanto, objeto direto. Se aquele policial é objeto direto, eu não poderia usar o lhe. Isso faz com que eu elimine aqui e que elimine aqui. Então, eu tenho que usar o o, tá? Eu tenho que usar o o, porque isso aqui é um objeto direto. Poderia transformar esse o em lo? Poderia, mas não nessa frase. Porque para eu transformar
esse o em lo, esse verbo teria que terminar, só um pouquinho, esse verbo teria que terminar de uma maneira diferente. Quando é que a gente modifica o o para lo? Quando o verbo terminar em RZ ou S. Então, para que eu modifique um o para lo, né, um objeto direto para lo, o verbo tem que terminar em RZ ou S. Esse verbo estimo não termina em R, não termina em Z, não termina em S. Então, eu não vou fazer essa troca. Até é legal você gravar o seguinte, se você nunca ouviu isso, você nunca ouviu falando isso em uma live, é legal você anotar aí e gravar. Que eu vou transformar o, os, a, o, as, quando colocados de maneira enclítica, ou seja, depois do verbo, quando o verbo terminar em RZ ou S. E aí, para gravar as terminações, pega assim, RZ ou S, quando eu tenho razões para mudar, 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 razões para mudar. Eu não tenho razões para mudar aqui, porque termina em O. Então, se eu não tenho razões para mudar, isso elimina. Gente, vocês perceberam que nessa questão, ó, eu saber algumas informações para eu chegar à alternativa correta? No momento que eu sei que isso aqui é um objeto direto, não pode ser ler. No momento que eu sei que para transformar em lo eu tenho que ter uma terminação RZ ou S, não pode ser lo. Então, ó, quebrou. Mas vamos ver as outras. Resistimos aos ladrões. Eu tenho preposição. Se eu tenho preposição, é objeto indireto. Se é objeto indireto, é o lies que eu tenho que usar. Não posso usar o los, tem que ser o lies. Então tá aqui. Tá? Considero Paulo. No momento que eu falo que eu considero Paulo, né, eu tenho ali um objeto direto, porque eu não tenho a Paulo, eu tenho Paulo. Se eu tenho Paulo, eu não tenho preposição, então eu tenho um objeto direto. Para substituir objeto direto, eu uso o, os, a, o, as. E aí, ó, considero, não termina em RZ ou S, nem me fizeram essa proposta, mas tô só reforçando a ideia. Então eu vou trocar por o. Por isso a alternativa correta é A, onde as trocas estão de acordo com a variante padrão.